Olá pessoal, vamos, portanto, aí dar continuidade ao nosso curso falando de competência. Nos últimos vídeos falamos de competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa e agora competência em razão do lugar. A competência em razão do lugar ela é definida por regra no artigo 70 do Código de Processo Penal. Acompanhe comigo a seguinte redação aí. Diz o seguinte, ó, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. A partir do artigo 70, a gente encontra aquilo que a doutrina já trabalha em três teorias, chamada teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. As três procuram entender como seria definida a competência em razão do lugar ali da infração. A teoria da atividade é aquela que diz que a competência seria determinada no lugar onde foi praticado o crime, onde foi praticada a ação ou omissão criminosa. A teoria do resultado é aquela que diz que a competência do lugar seria afirmada no lugar onde foi produzido o resultado, ou seja, onde o crime se consumou ou pelo menos onde ele deveria ter sido consumado. E a teoria da ubiquidade, ela também é chamada de teoria mista, ou seja, ela mistura um pouco da teoria da atividade com a do resultado. Então, para a teoria da ubiquidade, a competência em razão do lugar da infração pode se dar tanto no lugar onde foi praticada a ação ou omissão, ou mesmo no lugar onde foi produzido o resultado ou deveria ter sido produzido o resultado. Segundo o artigo 70, portanto, sabendo agora dessas três teorias, e que se aplica esse artigo 70 por regra, evidentemente que há exceção, mas segundo o artigo 70 a gente encontra que a teoria adotada no Brasil como regra é a teoria do resultado. Ou seja, para definir o lugar da infração no Brasil, você olha onde o crime foi consumado, onde foi produzido o resultado ou onde deveria ter sido produzido o resultado. Essa é a regra. Agora, existem algumas exceções. Por exemplo, se for um crime que envolve ali pluripaíses, ou seja, um crime que teve o início dele aqui no Brasil, mas ele só foi consumado no exterior. Onde vai ser processado? No Brasil ou no exterior? Para isso, o legislador, o ordenamento jurídico processual penal define que aplica-se a teoria da ubiquidade, quando envolver crimes que envolvem pluripaíses, ou seja, pode ser processado tanto aqui onde ele praticou a ação ou omissão, quanto no exterior, onde foi produzido ou deveria ter sido produzido o resultado. Segundo ponto, segunda exceção, em relação a crimes que envolvem juizado especial criminal, as infrações de menor potencial ofensivo. Existe uma divergência aqui doutrinária, mas o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que, em relação ao GCRIM, Juizado Especial Criminal, também se aplica a teoria da ubiquidade, ou seja, a pessoa pode responder tanto no lugar da ação ou omissão, quanto no lugar do resultado. Se for um crime que envolve ali estados diferentes aqui dentro do Brasil, nós temos que se aplica, por regra, a teoria do resultado. Então, o crime começou em Mato Grosso do Sul, mas só foi consumado em Mato Grosso. Aplica-se a teoria do resultado, ok? Se for um crime que envolve plurilocais, mas um crime doloso contra a vida, ou seja, um crime onde ele praticou o crime num estado, uma tentativa de homicídio, por exemplo, um homicídio doloso, vamos dizer, mas esse homicídio só veio a ser consumado num outro estado. Então, o agente foi baleado na fronteira do estado de São Paulo, mas veio a falecer ali na fronteira do estado do Rio de Janeiro, já no estado do Rio de Janeiro. Qual vai ser o lugar competente para processar e julgá-lo no âmbito do tribunal do júri? Aqui aplica-se a teoria da atividade, ou seja, para definir crime doloso contra a vida, que envolve plurilocais, é teoria da atividade. Em relação a crimes que envolvem ali processo de recuperação judicial ou falência,
Será definida a competência no lugar onde foi determinada a falência da empresa, onde foi deferido ali a respectiva recuperação judicial, aquele juízo competente para processar e julgar. Enfim, pessoal, são essas as principais observações aí a fazer em relação a crimes que podem ter sua competência definida em razão do lugar. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. Tem algumas situações que é importante a gente comentar que, enfim, envolvem alguns aspectos aí que podem ser levados em consideração. Então, por exemplo, aqui, ó, crimes que envolvem chamado estelionato praticado mediante falsificação de cheque. Onde que vai ser competente para processar e julgar aquele que falsificou um cheque? Será competente o lugar onde a vantagem ilícita foi auferida. Então, se eu emitir um cheque sem fundo e auferir essa vantagem lá no estado de São Paulo, por exemplo, será o estado de São Paulo o foro competente ali em razão do lugar da infração. Enfim, são esses os principais aspectos que a gente tinha para analisar sobre o tema competência, que é um estudo mais objetivo, e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, tá ok? Por competência, nesse momento aqui eu finalizo aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.